Oi, gente, me chamo Renata Lamoglia, sou enfermeira e vim aqui para falar com vocês da segunda fase ou fase intermediária dos sintomas que acometem a síndrome de Alzheimer. E mais uma vez, gosto muito de explicar aqui, esse vídeo é para você, familiar, não tem cunho técnico, né? Ou para profissionais de saúde, meus colegas, tá? Porque eu recebo muito aqui no consultório, né? Essa consultoria familiar, essa dificuldade, e aí para que a gente possa trocar um bate-papo que eu acho super importante. Então, quando a gente fala de fase intermediária, de alguns sintomas que acomete a síndrome de Alzheimer dentro do domicílio, a gente vai falar aquela mais complicadinha, né? Aquelas dificuldades de reconhecer o familiar, né? São muitos sintomas que eles vão agravando. E essa perda de memória, porque a síndrome de Alzheimer ela é uma doença neurodegenerativa, ou seja, vai se desgastando, vai se apagando, né? Os nossos neurônios, né? O nosso HD, ele fica meio fraco, né? Mas o que acontece? Essa falta de reconhecimento, ela gera muita ansiedade. Aí o que os familiares ficam? Pai, sou eu, Renata, sua filha, sou eu. O idoso, ele fica extremamente, minha filha, Renata, porque você está falando, você é, eles acabam tendo essa ação por repetição. Gente, muito cuidado com isso, porque é muito desgastante a pessoa ver a fisionomia da outra e não conseguir lembrar. Ela faz um esforço absurdo e ela não consegue lembrar. Por isso que o idoso portador da síndrome de Alzheimer, de algumas vezes, ele fica muito agitado, muito nervoso, porque ele vê o seu semblante de tristeza, de agitação, de assim, de por quê, né? Por que isso está acontecendo comigo, com meu pai, com a minha mãe? Então, esse idoso, ele fica extremamente irritado, né? Chateado, ou pode desencadear até o processo de depressão, tá? Quando a gente fala de perder-se em locais, em ambientes conhecidos, como uma rotina clássica, né? Aquela que a gente pede para ir na padaria ou no hortifruti, quando ele vai na padaria ou quando ele vai no hortifruti, acaba se perdendo nesse contexto, ele não consegue, uma coisa que durava 5, 10 minutos, demorou meia hora. Por que meia hora? Porque às vezes se perde, encontra com um, encontra com o outro, mas se perde da função que ia fazer de fato, que era comprar um pão, que era comprar uma fruta, enfim, tá? Quando a gente fala de alucinações de inapetência, perda de peso, incontinência urinária, alucinações, por que se tem? Lembra que eu falei para vocês na fase 1 da perda da personalidade? Pois é, essas alucinações ela vem daí, né? Porque o seu cérebro ele está trabalhando, forçadamente ele está trabalhando. E esse paciente, o que ele vê, né? Qual é o canal de TV, o que ele assiste, o que está em volta no meio. Ele pode subjetivar aquelas ações no momento da sua alucinação, né? Então, é importante que a gente também tome muito cuidado com o que eu ofereço de imagem, de informação para aquele idoso, tá? Quando a gente fala de inapetência, quando a gente fala de perda de peso, é um cuidado muito de enfermagem que a gente tem com esses pacientes, porque se eu não lembro quem é meu filho, se eu não lembro quem é minha filha, e se eu acabo tendo essas perdas, né, de memória, que é comum dentro da patologia, eu também não vou lembrar de beber água, eu também não vou lembrar de comer. Então, se você me deixar 12 horas sem comer, 24 horas, não vou lembrar que eu preciso disso, que isso é um alimento para a vida. E aí você, familiar, você tem que estar atento, você tem que oferecer. Talvez eu diga que não, mas não, de fato eu não sei. E aí você, familiar, tem que estar atento a esse idoso sim, porque pela construção do envelhecimento, idoso desidrata fácil, desnutre fácil. E você que é familiar com esse idoso envelhecido, mas com essa comorbidade, com essa doença instalada, você tem que ficar mais atento nessas questões.
E aí é onde a gente também tem um ponto muito importante, que é a incontinência urinária, né? E temos que tomar cuidado com as infecções urinárias, porque eu reduzo a minha ingesta hídrica e eu favoreço sim a minha infecção urinária, principalmente quando esse portador da síndrome de Alzheimer, ele não consegue se higienizar, fazer as suas atividades básicas de vida, e aí ele promove, ele pode ficar suscetível a essas infecções de trato urinário. Quando a gente fala de dificuldade de fala e comunicação, e esse movimento de fala repetitiva, isso é muito importante, porque ele vai falar porque ele quer gravar alguma coisa e ele não consegue, ele não compreendeu aquilo ali de fato. E é importante que a família nesse momento tenha muita paciência no que se refere à explicação, ao entendimento, porque com criança, né, eu trato tanto de criança quanto de idosos. Com criança a gente impulsiona ela para frente, né? A criança tem um HD zerinho e ela está consumindo aquelas informações. O idoso já passou por várias emoções extras de perdas, de ganhos, né, de alegrias, de sofrimento, essas instabilidades. E como que está o HD desse idoso com essa síndrome de Alzheimer? Então a fala, o externizar, isso vai acabar comprometendo, porque se eu não tenho uma estimulação cognitiva, a fala ela vai acabar ficando comprometida. E é nessa hora que a gente instala as intervenções, né? Se você tem um paciente portador da síndrome de Alzheimer, não perca tempo, busque ajuda, retarde esses efeitos e promova a qualidade de vida. Distúrbios do sono, né? Problemas com ações rotineiras. Quando a gente fala distúrbio do sono, imagina eu tendo certos esquecimentos, eu não gerenciando mais a minha vida como deveria. À noite é um momento que eu me desligo para descansar. Mas o paciente portador da síndrome de Alzheimer nem sempre é assim. É nesse momento que eu estou dentro do meu quarto e que as lembranças, que as informações, elas vêm com muita frequência. Então, em algum momento, em alguma noite, eu vou agitar, eu vou ter esse distúrbio, eu vou... Porque eu não entendo isso de fato. O que está acontecendo comigo? E é muito conflitante. Imagina você hoje, com toda a liberdade que você tem de gerenciar a sua vida, gerenciar seu trabalho, ir e vir a hora que quer, e chega num determinado momento da sua vida que você se depara com uma síndrome de Alzheimer. É mais ou menos esse conflito que você está sentindo agora, que esse seu paciente ele passa diariamente. Esse paciente ele vai acabar tendo uma dependência, né, de um cuidador, seja familiar, um cuidador profissional, porque se eu tenho uma doença neurodegenerativa, se eu apago as memórias, se eu não tenho o entendimento que eu preciso comer, que eu preciso pedir para beber água, o andar também ele vai ficar mais difícil, porque você levanta, você se alonga, porque você sabe o quanto isso é importante. Paciente portador de Alzheimer, essa importância não tem importância, e eu vou ficar quietinha no meu canto, assistindo uma TV, eu vou deitar, eu não vou lembrar que tenho que fazer xixi, vou me urinar na fralda, evacuar também não é uma coisa que eu peça, e aí para andar também é a mesma coisa. Principalmente se esse paciente sofrer queda domiciliar, isso vai gerar um trauma e vai gerar medo. Então, essas são as fases, esses são os indicadores, os sinais da segunda fase, ou seja, de uma fase intermediária dos pacientes portadores de Alzheimer. Então, você que é familiar, que deseja saber mais, curte aí o vídeo, deixa seu comentário, vai ser um prazer ter esse bate-papo aqui com vocês e passar essa informação, né? Esse tratamento domiciliar, esse acompanhamento domiciliar requer muita dedicação, muito carinho e traz muito benefício para quem é portador de uma síndrome e para o familiar que cuida.
Um forte abraço para vocês.